pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Tata Quilombo, sacerdote e mestre do Templo de Quimbanda Domínio de Exu Marabô e Maria Padilha. E hoje vamos falar um pouco sobre o reino dos cruzeiros, sobre esse ponto de força tão poderoso dentro da Quimbanda Nagô, que é o cruzeiro, também chamado de cruzeiro de almas. Temos que deixar claro que quando falamos de cruzeiro, sempre vai se remeter muito a conceitos diferentes e são interligados à mesma situação, que é a questão das encruzilhadas, pois dentro da prática religiosa afro-gaúcha, cruzeiro também, dependendo, são tipos de encruzilhadas, tipo de cruzamentos de caminho, conforme ângulos, manifestações, cultural da prática das quimbandas oriundas do batuque gaúcho. Porém, quando falamos de cruzeiro, no conceito da quimbanda nagô e das vertentes do tronco tradicional de quimbanda, ou seja, as vertentes oriundas da macumba carioca, nós estamos falando de um ponto de força o qual ele conecta os três mundos em um só e se torna um portal, um ponto de força central para conversação, para a relação entre os espíritos dos vivos e os espíritos dos mortos. Exatamente isso, espíritos com espíritos. O cruzeiro é diferente da encruzilhada e ele se assemelha à encruzilhada. Por quê? O cruzeiro ele representa a ligação entre os mundos. Ele representa da mesma forma que a encruzilhada a ligação entre os mundos e o livre trânsito entre os espíritos do mundo astral para o mundo material e a comunicação disso. Ele representa isso, assim como a encruzilhada representa a comunicação entre os mundos, o entrecruzamento entre o mundo material e espiritual, por onde se manifestam dentro da hierarquia da Quimbanda Nagô os espíritos deificados, os chamados por nós de Exus Pombogiras, são ali dentro da encruzilhada que manifesta esses espíritos de natureza deificada. Já quanto dentro da Quimbanda Nagô, entendemos que no Cruzeiro das Almas manifestam-se todo tipo de espírito. Isso mesmo. Dentro do Cruzeiro das Almas vai se manifestar por meio desse ponto de força espíritos deificados, Exus, Pombogiras, pretos velhos quimbandeiros, assim como vai se manifestar também a força de espíritos não deificados, mortos antepassados, familiares, recém-falecidos, quiumbas, eguns, tudo se manifesta por meio do cruzeiro. Ali é uma grande porta entre os mundos. O cruzeiro, nós temos que entender quando falamos de cruzeiros, que é exatamente o local em que existe a conexão, onde são erguidos cruzes, o qual representa exatamente essa conexão entre mundos. Cruzeiro, desde tempos antigos, desde que a Igreja Católica toma por base a dominação cultural, a dominação, o imperialismo cristão, vamos dizer assim, o cruzeiro sempre foi marcação do território, da cristandade, da fé cristã, de uma forma geral. A primeira missa no Brasil ela é realizada diante de uma cruz erguida aqui em meio aos indígenas, ou seja, a cruz sempre foi algo muito importante para a fé católica. Quando se dominavam regiões onde havia culturas religiosas distintas, destronavam aqueles altares e erguiam-se cruzes e ali praticava a missa, praticava a ritualística católica, a ritualística cristã, em honra a Jesus Cristo, aos santos católicos. Então nós entendemos que a marcação de cruz, a princípio, ela vem em cima de tudo aquilo que é considerado maldito ou sem dono e colocamos um sentido de dono, um sentido de norte, um sentido de conexão. Nós temos que entender, de certa forma, o pensamento da cultura, o pensamento cultural mágico europeu nesses conceitos. Em primeiro lugar, nós temos essa questão da dominação. Em segundo lugar, nós entendemos que boa parte desses locais onde foram erguidos cruzes, com o sentido de santificar, beatificar, ali existia práticas de cultos e crenças a deuses e seres diversos do cristianismo. Ou seja, são templos, são locais de culto e adoração a outras forças que ali foram tentadas ser apagadas, apaziguadas e esquecidas por intermédio do Deus cristão.
Em segundo momento, nós temos que entender que as cruzes elas representam de uma maneira bem... Como é que eu posso falar? A cruz ela representa uma conexão, uma pontificação, um limiar entre a vida e a morte. O reino dos cruzeiros, o ponto de força dos cruzeiros, ele representa exatamente o limiar entre a vida e a morte. Ele é aquele meio termo que está ali entre os dois e que faz essa conexão. Por isso que o reino dos cruzeiros, ele é considerado o doador, o intermediador da vida e da morte. São os espíritos que se recorrem, principalmente nos processos de troca de vida, pedindo prolongamento, pedindo saúde, pedindo força, assim como os espíritos que adiantam o processo do desencarne quando se necessário, quando se faz. O Cruzeiro das Almas, na verdade, ele representa a conexão entre os mundos, como a gente fala, o Axis Mundi, ele representa através do seu são os seus 3 degraus, ele é todo simbólico, mas tecnicamente os 3 degraus deles, ele representa exatamente isso, o mundo subterrâneo, o mundo terrestre e o mundo aéreo, e com a cruz erguendo em direção ao mundo espiritual. Né? Então ele é essa conexão, essa antena mágica, e que poucos entendem o tão poderoso quanto é essa zona de poder, esse ponto de força, esse ambiente mágico, o qual são os cruzeiros. Assim, você fazer um cruzeiro das almas não é como as pessoas acham, que é só levantar uma cruz e pronto. Na verdade, existe todo um fundamento dentro da Quimbanda Nagô, ao qual o cruzeiro das almas ele tem que estar uma parte acima, mas ele tem uma parte toda enterrada. Aquela estrutura tem que ser coesa e conectada com elementos o qual vão trazer conexão e vão trazer simbolismo e realidade aquele poder, onde através dessa cruz, através desse totem sagrado, vai se conectar, vai ser como se fosse uma chave conectando o mundo espiritual, o mundo aéreo, o mundo terrestre, o nosso mundo, e as forças subterrâneas, conectando as forças divinas com as forças ancestrais, por meio de um único, e tendo nós no meio desse caminho. Por isso, o cruzeiro, como falamos, é onde passa espíritos divinizados, deificados, as almas dos Exus e Pombogiras, os heróis da Quimbanda, vamos dizer assim como passa espíritos de diversas naturezas que se manifestam também como Exu, demônios, seres elementais, assim como também se manifesta a alma dos mortos, familiares, quiumbas, eguns, de forma diversa. Por meio do cruzeiro, tudo isso se manifesta e tem suporte. A Quimbanda Nagô, ela entende, então, o cruzeiro como esse ponto de força. Aí você vai falar, Tata, mas o cemitério, quando se ergueram-se as cruzes do cemitério, não tiveram essa preocupação de elementos que colocam ali. Ali, o cruzeiro já está em seu máximo simbolismo, né? Ele não precisa ser recriado dentro de um local para trazer a sua força, né? Mas quando você cria esse ambiente dentro de um templo religioso, você precisa conectar aquele cruzeiro a questões externas para que ele tenha amplitude mágica. Afinal, quantas almas estão plantadas literalmente aos pés daquela cruz dentro do templo? Tecnicamente, só vai ter alma plantada em cemitério. Mas existem ritualísticas, o qual você vai conectar um ao outro, como se fosse ponte. Mas, enfim, isso é caso de fundamento, é caso de pessoas que buscam conhecer e que fazem parte da tradição. Estamos falando aqui um pouco sem adentrar o mérito do que é ou do que não é. E, nesse sentido, nós temos que entender que o reino do cruzeiro, assim como qualquer outro reino, ele se interpenetra através de outros reinos. Assim nós vamos ter lá o povo do cruzeiro de rua, o povo do cruzeiro das almas ou dos templos religiosos. Na verdade, todos os cruzeiros só não podem ser chamados de cruzeiro das almas. Então vamos ao povo do cruzeiro de rua, o povo do cruzeiro dos templos ou igrejas. O que são os cruzeiros de rua? São aquelas cruzes erguidas na beira de estradas que marcam normalmente locais de acidente, de tragédia, onde pessoas morreram em acidentes de carro, onde houve assassinatos.
onde houve grande tragédia, ou seja, marca ali o fim trágico de uma vida, um fim doloroso de uma vida. Ali a morte se manifestou diante dos olhos dos homens e se recolheu com uma alma ou mais para os planos espirituais. Isso é o cruzeiro de estrada. E nesses cruzeiros, quem são os espíritos principais na tradição que se manifesta? Nós vamos achar isso, os sete cruzes, um espírito muito ligado aos desencarnes, aos processos de morte violenta, Exu cruzeiro, Exu arranca cruzes, Exu arranca toco. Sim, você pode achar e verá Exus que tecnicamente são de outros reinos se manifestando dentro de outros reinos. Vamos ter Pombogira sete cruzes, vamos ter uma infinidade de espíritos. Aí, os cruzeiros de rua também teremos seu tranca-rua, né, do cruzeiro. Já os cruzeiros de templos, né, e de igrejas, nós vamos ser o quê? São os cruzeiros erguidos em todos os templos religiosos, né? Quando falamos de igreja, é porque naturalmente se observa muitos cruzeiros que eram erguidos pelas igrejas católicas no passado, em frente ao lado direito, lado esquerdo, onde é o ponto de força ali, em frente às igrejas, ao redor dos domínios da igreja, onde se fazia devoção às santas almas, onde se fazia devoção às almas benditas e outras, as almas do purgatório e outras formas de crenças do catolicismo popular, né? Que com o tempo a igreja passou a retirar esses pontos de força, talvez para tentar inibir as práticas religiosas do catolicismo popular, quanto da macumba, quanto da feitiçaria popular brasileira. E esses pontos de força são regidos por quem? São regidos por Exu das almas, Exu sete almas, Exu sombra, seu tranca-rua das almas, Maria Padilha, Pombogira das almas, Pombogira do cruzeiro, Pombogira dos véus, atuam nesses pontos de força fazendo essa conexão. Ali, o que é esse ponto de força desses cruzeiros de templos? São onde reúnem almas que estão trabalhando tanto naquele templo religioso ao redor, ou almas que são recolhidas por meio desse ponto de força para ser encaminhada para outros domínios espirituais. Isso, como todo cruzeiro atua assim, como reunião de almas para encaminhar outros pontos também. Não é só o atravessar de outros pontos do plano espiritual para o material, mas também ele recolhe do material e leva para o espiritual. É um grande vórtice espiritual. Nós vamos ter os cruzeiros dos cemitérios, esses são tão famosos, conhecidos no sul como Cruz Mestre, e também em algumas regiões como o verdadeiro Cruzeiro das Almas. É o Cruzeiro dos Cemitérios, ele é o ponto central do cemitério, o ponto de força central, aonde reúne toda a hierarquia do cemitério. Os antigos dizem que é o trono do Exu mais elevado do cemitério, que seria o trono do próprio Exu Omulu, o rei das almas, né? Assim como também ali se manifestará o Exu Rei do Cruzeiro, seus sete cruzeiros, Exu Sete Cruzes também se manifestar, Pombogira do Cruzeiro, Maria Padilha do Cruzeiro, Maria Mulambo, vai se manifestar diversos espíritos que estão conectados com o controle e a hierarquia do fluxo de alma dos cemitérios. São espíritos deveramente severos, deveramente mais brutos, de certa forma. São os espíritos que normalmente são evocados para serem sentinelas dos templos religiosos pela sua natureza de filtragem acima do comum e pela sua natureza de zeladoria, de proteção e defesa de uma casa. Um casal muito importante desse reino e conhecido desse ponto de força dentro da Quimbanda-Nagô é o Senhor e a Senhora Exu Tranca-Rua das Almas e Maria Padilha das Almas, né? E sim, não é porque Exu Tranca-Rua das Almas e Maria Padilha das Almas que estão literalmente no reino das almas. Também tem o trânsito por meio do reino dos cruzeiros. Nós vamos ter o Cruzeiro das Sombras. O que é o Cruzeiro das Sombras? O Cruzeiro das Sombras é aqueles cruzes erguidas na parte dos indigentes nos cemitérios. Esses cruzeiros são erguidos nessa parte onde são enterrados os indigentes, aqueles moradores de rua, aqueles que morreram abandonados, aqueles que morreram apagados nas sombras e nas margens da sociedade, né? E esse tem uma regência por outros espíritos, né? Enquanto o Cruzeiro do Cemitério Central ele é regido e guardado por Tranca-Rua, já esse cruzeiro dentro da tradição é regido por Exu Meia-Noite e também por Exu Caveira e Dona Maria Caveira, o qual ali também se manifesta Exu Capa Preta, seus sete capas, seus espíritos de porte mais
sombrios, ao qual são responsáveis por dominar essas almas de natureza mais tenebrosa, almas que morreram na dor, que morreram na frieza, almas que ainda estão entendendo o seu processo, almas que guardam grande revolta de muita coisa, até mesmo de si. Então são espíritos que estão ali para dominar, conter e dali fazer o que deve ser feito. E sim, trabalhar para aqueles que o pagam. Não é só esse trabalho bonitinho de recolher espírito e mandar para o plano espiritual, não. Porque eles também pegam dali e devolvem para trabalhar tranquilamente, sem problema algum. Nós vamos ter os cruzeiros de mata. Os cruzeiros de mata são as cruzes erguidas no meio da floresta, no alto de montanhas, são aquelas marcações para os locais sagrados, para cultos. Você vai encontrar cruzeiros de mata erguidos no alto de montanhas, no alto de cumes, como no próprio Pico da Bandeira no Brasil, lá entre Minas, na Serra do Caparaó, tem uma cruz imensa lá no alto desse grande cume, marcando um local sagrado, um direcionador. E sim, existe um fim um pouco religioso e espiritual disso, de santificação, de marcar a presença do divino em todos os lugares, marcar o trânsito sagrado entre os espíritos de diversos outros mundos e esses. Mas o cruzeiro de mata ele não se resume apenas às cruzes erguidas dentro da mata. Existem árvores sagradas que são consideradas portais entre esse e outros mundos, que são literalmente cruzeiros de mata. Existem pontos de força como o próprio cume das montanhas, tendo ele uma cruz erguida ali ou não, que são consideradas uma comunicação entre esse e outros planos. Afinal, basta ver as religiões antigas do mundo. A maioria dos deuses e espíritos se comunicavam com seus profetas e seres humanos aonde? No alto das montanhas, no alto dos cumes. Então, são também pontos de força regidos pelo reino dos cruzeiros dentro do domínio da Macaia, dentro do domínio das matas. Nós vamos ter os cruzeiros da praia, aquelas cruzes erguidas das orlas marítimas, em respeito, como um sinal de santificação, em respeito também àquelas almas que possam ter morrido afogadas na praia ou de igrejas nessas regiões. Vamos ter o povo do Cruzeiro do Espaço, que representa, na verdade, é um povo tão discutido, mas ele é representado pela constelação Crux, né, que representa os espíritos que trabalham sobre as forças de Beelzebul, sobre os planos aéreos. Ali vamos ter Exu Beelzebul, vamos ter Exu Gargalhada, vamos ter Exu Estrela d'Alva, Exu Sete Estrelas, vamos ter Pombogira Sete Estrelas, Pombogira do Luar, vamos ter diversos espíritos ali que atuam dentro deste ponto de força do Cruzeiro, né? Como teremos Exu Cruzeiro, Pombogira do Cruzeiro, né? Dentro de todos esses pontos de força existirá Exu e Pombogira do Cruzeiro, como Rei e Rainha do Cruzeiro para cada ponto de força. E, enfim, são uma infinidade de manifestações, como sempre falamos dos povos, nós falamos, explicamos, mas deixamos claro que a manifestação de povos, legiões dentro dos reinos de Quimbanda, isso são extensos, né? E com a medida que com a evolução da humanidade vai criando conceitos complexos, a religião ela vai abraçando e abarcando, e isso vai cada vez mais agregando e crescendo, né? Entendemos que lá atrás a Quimbanda, quando ela surge num momento de dicotomia entre reino de almas e reino de encruzilhadas, e hoje ela vai se estruturando de outras formas. Tem Quimbandas com 4, Quimbanda com 9, Quimbanda com 5, Quimbanda com 7, enfim, Quimbanda com 3, e são diversas manifestações de reinos e entendimentos cosmogônicos e que devem ser respeitados conforme cada tradição. Mas espero que tenham entendido que, em suma, o Cruzeiro de Almas ele representa como ponto de força o Axis Mundi, a conexão entre do subterrâneo, terrestre, aéreo para o mundo espiritual, assim como também é um ponto de força, uma zona de poder, o qual existem regentes, senhores, que falam do trânsito de espíritos divinizados e não divinizados, ou seja, da coletividade de espíritos em sua máxima manifestação e multiplicidade de formas. Espero que tenham gostado um pouquinho dessa aula sobre os cruzeiros e que Exu Marabô mesmo, Senhor dono desta casa onde estamos aqui, abençoe cada um com vida longa, progresso, felicidade, e que através da força do cruzeiro leve para longe do caminho de cada um toda a negatividade, dê sorte, força e realizações a cada um. Um Zambi Aquatessá, Aueto.